Bem-vindos a mais um episódio Café e Negócio. Eu, Lucas Cabral, tradicional host desse programa, junto com o grande mestre Alex Nascente. E hoje nós trouxemos uma pessoa diferente, né, Alex? O nosso head de marketing. É, o nosso coordenador de marketing de todo o grupo, né? De todo o grupo. Não, e o pior não é isso, né, Alex? O pior é que a gente faz horas que a gente tava tentando trazer esse cara, né? O cara foge, né? A nossa galera, ela ainda é meio assustada, espiada com a câmera, né? Não. Tem o Jonas, tem a Lorane, né? Tem o Não, resto da galera toda. A Lorane e a Stephanie já participaram, né? Mas o Jonathan já pelo menos já. A gente tem... Depois de ti, Jonathan, a gente tem mais um que a gente quer entrevistar aqui, que é o Ismael, né? O Ismael. Com certeza. A gente tem até uma hashtag, Uma hashtag Grava bem, Ismael. Bem Ismael, te queremos aqui. Sim. Mas tá difícil, cara, tá difícil. Mas pra entender, assim, na realidade até eu sei desse projeto todo e como vocês sabem, eu participei inclusive da estruturação técnica aqui do podcast, verdade, né? verdade. Ele foi DJ por quase 20 anos, né? E aí tem medo das câmeras, né? Eu não consigo entender, o cara não tem medo do microfone, mas tem medo de câmera. É uma história longa, assim, essa questão. Mas eu tinha tomado uma decisão de ficar mais nos bastidores de uns 5 anos pra cá. E porque eu tive um trabalho muito grande com relação com o público, com eventos e tudo. Foi por isso que eu comecei a despertar e me interessar pela área de marketing e pela área comercial com a qual eu já trabalhava, porque eu comecei a me dar conta que, na realidade, 70% a 80% do trabalho que eu fazia como artista, na realidade, não era o ser artista, era o trabalhar o meu marketing pessoal, a minha imagem Perfeito. o meu direcionamento comercial, o ser uma solução para os meus clientes. Então, por isso, eu acabei me interessando pela área de marketing, tive uma jornada bem bacana aí, com grandes empresas, grandes projetos, e por alguns motivos pessoais, né, eu acabei retornando aqui à Cachoeira do Sul, encontrando aí essas feras aí que estão junto aqui com a gente agora. No podcast Café Negócio. Café Negócio. Com certeza. Não, em detalhe, né, Alex? Nós temos algumas novidades, né? Entre a organização, né? Que a gente fusionou algumas empresas, né? Então a gente tem hoje um trabalho muito focal hoje em processo comercial, né? Exatamente. Que acaba transformando, vamos dizer assim, hoje o podcast em um podcast muito focado em processo comercial, né? Isso, já especificado para aceleração comercial, né? Mas Exato. especificamente com base, né? Em cima de marketing, vendas, CS, né? Que é o Customer Service, né? O sucesso do cliente, né? Mas antes de começar a falar isso, eu queria colocar, assim, o quão importante é a jornada, né? Exato. Por que eu falo isso? Porque, tipo, cara, eu venho do mercado, né? Eu venho do mercado, eu venho da Editora Abril, né? Grupo Reunida, Sebrae, o Jonas vem da Apple, né? Vem empresas como a Apple, como, né, o Grupo Erval, né? Tu vem também de grandes empresas, IBM, né? Grandes grupos, Keywords, né? Isso. Enfim, então, cara, assim, ó, o que eu quero colocar com isso é que, assim, ó, por que a gente fez um M&A, né? Uma fusão, né? Mais especificamente nossas empresas? Porque a gente juntou todas essas vivências, essas jornadas, essas qualificações num caldeirão, né? Misturamos isso e saiu a Index, né? Isso. Que é a fusão do Indec, né? Com XX, né? De vendas, né? Juntamente com a Alex, que é uma agência de marketing, né? Isso aí. Marketing Ads, AdSense, enfim. E, cara, o que quer dizer tudo isso? Quer dizer tudo isso que é o seguinte: você que está nos ouvindo aí, que tem dores, e a gente sabe que tem dores, né? Porque a gente também tem dores, Sim, né? muita, Então, muita. eu tenho certeza que você que está nos ouvindo tem grandes dores aí, né? De vendas, né? De marketing, de estruturação, de branding, né? Como de conceito de marca. Então, assim, vem para aqui, nos chama a IndecX, que a gente tem soluções maravilhosas para você. E não é soluções de palco. É isso que eu queria embasar, tá? Com a nossa jornada. Com certeza. É soluções da de IndecX, campo de batalha, né? E campo de batalha realmente é onde faz a diferença. Então, se você quer chegar onde a gente já chegou, o caminho é vir com a gente. Porque a gente também quer chegar em outros lugares que outros grandes players já chegaram e a gente está com eles. Por quê? Porque caminhar sozinho é interessante? Claro, você vai rápido, você se move rápido pela sua cabeça, mas se você quer ir realmente longe, você tem que ir acompanhado e bem acompanhado. E eu
diria para você que uma dessas companhias é o IndecX. E outra coisa, né, Alex? O Mandurinha só não faz verão. Nunca fez Perfeito. e não vai fazer. Não Perfeito. vai ser Exatamente. agora Não que vai seria fazer. agora. Não vai ser Perfeito. agora. E até a própria questão dessa solução que a gente pensou, eu acho que vem muito a calhar com a pauta que a gente tem agora do episódio, é justamente esse entendimento de que as coisas elas convergem. Exato, Os exatamente, processos eles exatamente. convergem. Marketing sozinho não resolve nada. Comercial, alinhamento comercial sozinho, sem uma estrutura de marketing, de Também branding, não. de presença da tua empresa no mercado, não resolve também. E Perfeito. a jornada, ela trata disso. A gente consome alguns erros e algumas receitas de bolo prontas, e é o que a gente vai falar daqui a pouco, Uhum. que tem o seguinte, a gente pensa muitas vezes em marketing só como publicidade e propaganda, e não é. Isso aí é somente um dos 4 P's, que é o P de promoção. Perfeito. Mas a gente tem ainda também decisões que são decisões administrativas e comerciais, mas que precisam envolver o marketing junto, que são produto, preço e praça. Uhum, Então, isso aí. esses 3, eles precisam estar conectados com o marketing também, para daí sim, na hora que a gente chega no P de promoção, o negócio flui de uma maneira mais dinâmica e a gente entende melhor a jornada do cliente e não vende receita de bolo. Acho que Isso deixei é o verdade, gancho é muito bacana aí importante. pra gente falar Muito exatamente importante. do que a gente Não, e assim, ó, se propôs a falar agora no início. E aí, uma coisa que eu tava pensando assim, vai ter muita gente ali falando, né? Mas agora não é mais os 4 P's, né? Agora, Os 4 Cs. agora são os 4 Cs. Perfeito, show de bola. Mas não só é que não seja mais Mas 4 isso é evolução. os 4 P's conectado conectado aos 4 Cs. Cs. Exatamente, Exatamente. exatamente. E vamos lá, gente. Sem enrolação, vamos pro episódio. A arte do diagnóstico em vendas, Alex, tá? Ou seja, como investigar para vender mais, Jonathan? Falando no bicho-papão da qualificação. Né? Exatamente. Dentro do processo comercial, existe a etapa prioritária que tu não faz nenhum tipo de negociação sem tu ter um processo de qualificação Perfeito. inicial. Tá? E aí as empresas, as pessoas e principalmente os profissionais acham que vender é simplesmente panfletar propostas. E aí tu vai vender. E aí tu não tem um processo de qualificação minimamente estruturado. Tu sabes que eu costumo dizer na consultoria, e eu venho da consultoria, né? Uhum. O mundo corporativo, a gente sempre fala uma coisa. O médico não te dá um remédio, nem te bota para uma cirurgia sem fazer uma anamnese, Exato. né? Anamnese é um termo muito conhecido na área da saúde, né? Vamos dizer assim, né? Mas, cara, como é que um consultor, como é que um mentor, como é que uma empresa que quer ajudar outras empresas já sai dando receitas prontas? Não. E aí vem o que tu falaste. Receita de bolo. Nós vemos hoje a gente vive num mundo onde tem empreendedores de palco, palestrantes de palco com produtos linguiça. Exatamente. Entendeu? Cara, isso não funciona. Exato. É a solução, o querer vender a solução pronta pode funcionar para um específico Nicho ali que tá muito- pensado ali para aquilo ali. É. Mas no momento que tu abre, tu precisa personalizar. Tu precisa entender um ponto que é muito importante, é um dos meus grandes estudos, que é a jornada do teu cliente. Quais são os caminhos que levam ele a convergir pro teu negócio, pra tua solução? Quais são, às vezes a gente enxerga assim pequenos problemas que pra gente vai pensar assim, é uma pedrinha aqui no caminho. Pro cliente é uma muralha. Sim. E a gente precisa entender isso e precisa derrubar essas muralhas para que, de fato, a negociação, né, o processo comercial funcione de uma forma eficiente. Até porque Os pontos de contato, né? é isso aí que eu ia falar. Até porque a jornada do cliente externo, ela converge com a jornada do cliente interno. Uhum. E às vezes um simples posicionamento de produto pode te inviabilizar a operação, né? Sim. Coisa que a gente conversa muito, né, internamente, é sobre a questão da venda B2B, né? Venda B2B. Vou fazer. Fala. O que é venda B2B? Nós Ah, precisamos sim, desengravidar, certo. né? Precisamos desengravidar. Venda B2B. Venda B2B é venda de empresas para empresas. É o CNPJ vendendo para outro CNPJ, né? Aí o cara faz, não, mas eu fiz uma campanha de Facebook e ficou linda. Perfeito, mas o teu cliente que vai comprar para a empresa, ele não tá no Facebook, ele não compra para a empresa no Facebook, ele não compra no Instagram. Ele vai estar em outra rede social fazendo pesquisa de mercado, né? E às vezes as pessoas, elas erram tipo assim, muito grave esse tipo de erro,
que pode inviabilizar a operação ou pode matar uma estratégia simplesmente por causa do canal errado. Simples, nós temos exemplos dentro das nossas consultorias, né? Exato. Nossos de seleção comercial. Empresas que estavam botando dinheiro fora e quando nós chegamos alegando que não funciona. redes Não sociais, investir funciona. em internet não funciona. Mas não funciona mesmo? Ou tu fez um processo errado? Exatamente. E aí a gente começou a fazer um diagnóstico. Exato. Aí exato. fomos para um processo de qualificação. Exatamente. E E, até a porque gente é o seguinte- e a gente entendeu que funciona assim, mas Da com o forma canal certa. certo, da forma certa. E porque é o seguinte, a gente tem essa questão que é muito importante, que tu se posicionar e gerar publicidade em excesso no canal errado, tu traz mais descontentamento, Claro, porque tu tá, na claro. realidade... O que acontece? O empresário, o decisor de empresas, nesse processo do B2B, da venda corporativa, ele utiliza a plataforma, o LinkedIn, todo mundo conhece, Uhum. majoritariamente como um meio de encurtamento, né, e viabilização de contatos comerciais, de contatos de negócios e até de prospecção de pessoas, né, de Perfeito, potenciais perfeito. talentos Verdade. para sua empresa. Ele vai utilizar Facebook e Instagram? Vai, claro, como lazer. E daí ele vai utilizar como lazer e ver aquela enxurrada de publicidade lá dentro. Ele vai simplesmente começar a bloquear a tua empresa ou bloquear empresas que ficam com essa batida muito Uhum. insistente num negócio que ele não quer ver. E daí tu tá muito mais prejudicando a tua marca do que gerando valor. E, né, esse aí é um problema muito grave que a gente tem que ter esse cuidado, porque além de não gerar resultado tátil para ti, ele tá gerando uma imagem negativa da tua empresa pro teu consumidor final. Porque é um limiar muito sutil, né, muito cara? sutil, muito É sutil. uma linha muito tênue, né? Muito tênue. Entre o insistente e o persistente. Persistente. Exato. E isso vale a tua colocação, tá? Porque o insistente bate a cara no muro, Uhum. tá? Até pra pessoa, né? Empresário, Uhum. bate a cara no muro, certo? E ele é insistente numa coisa errada. Às vezes, né, que nem a gente já teve consultorias, o cara era insistente em trabalhar porque a melhor rede é o Facebook, Instagram. Será? Depende do posicionamento da empresa. E ele não é dele. persistente no caminho certo, entendeu? Uhum. Exato. Aí a gente vai entrar um pouquinho mais depois, mas só para colocar o gancho do que tu falou, que tá muito correto, nós entraríamos lá em Spin CL, né? Exato, Que, cara, porque exato, nós temos exato. a venda, né? Cara, pessoas compram de pessoas, Uhum. né? Quando a gente fala de vender para B2B, é um outro trabalho, Com certeza. né? E aí a gente tem a venda, por exemplo, negocial, com um spread mais longo, e a venda relacional. Consultivo. Né? A venda consultiva. Uhum. Mas E, ainda, cara, são, são pessoas. Esse aí é um ponto muito importante. Só que pode ser a mesma pessoa, só que em momentos diferentes. Exato. E ela tá com esse foco pro serviço dela, pro trabalho dela, pra empresa dela, muito mais em horário comercial, muito mais num canal específico. Uhum. A própria forma de abordar, ela Muda. difere. Por quê? Porque tu pode fazer um contato via WhatsApp, que é o dodói do brasileiro, Sim. né, de comunicação, Que a gente só sabe que é só no Brasil, né? em alguns outros países não é tanto assim, existem outras formas, outros aplicativos e outros métodos, mas o dodói do brasileiro é o WhatsApp. Vale a pena fazer B2B diretamente via WhatsApp? Até pode valer, mas tem que lembrar do seguinte: na tua empresa, tu gosta das coisas formalizadas. Na empresa do teu cliente, ele gosta também. Então, assim, não enterra o e-mail, não enterra formas... O formulário. Não enterra o formulário, não enterra o meeting, a reunião virtual, a reunião presencial, a visitação, porque isso aí faz A toda boa e velha ligação. a diferença. Boa e velha ligação. Exatamente. Cara, e aí voltando ao foco principal do nosso podcast, que é o processo de qualificação, existem várias ferramentas que a gente pode utilizar dentro de um processo de qualificação. Mas antes de entrar em ferramenta, a gente precisa entender qual é o método que a gente vai utilizar, né? Que existem hoje 2 grandes tipos de métodos específicos, que é o Spin Selling, que tu falou. Perfeito. Né? Que é a situação, problema, implicação, necessidade, solução, né? Que ou seja, basicamente é tu encontrar a dor daquele teu cliente e jogar ela contra ele mesmo, né? Mas isso é errado. Depende. Se tu tá vendo, se tu tem a consciência que aquele problema que ele não vai resolver vai gerar um problema maior para ele ou vai aumentar...
Vamos assim, vamos trocar em miúdos. Todo mundo sabe que a gente precisa trocar o óleo do carro, né? Se a gente não trocar o óleo do carro em dia, o que vai acontecer? Tá, provavelmente vai aumentar o prejuízo financeiro para aquele Mas cliente. nessa questão, também até te interromper um pouco, Cabral. Eu gostei muito do exemplo que o Alex deu do médico no início da nossa conversa. Perfeito. Perfeito da anamnese, né? Quando a gente vai num médico, tá com uma dor, o que o médico faz? Ele aperta onde dói. Né? Pra te ter certeza que aquilo ali é importante, é urgente, e aí ele vai dar uma medicação, um tratamento pra resolver aquela dor. E normalmente o ele não spin aperta selling, uma vez, né? o spin selling, ele é exatamente É isso. o médico Ele apertando é a o dor. médico apertando na dor e dizendo, cara, a gente tem que resolver isso, a gente tem que fazer um tratamento rápido. Exatamente. E falando ainda em ferramentas, existem outros frameworks, mas assim, são Sim. pouco explorados, mas também funcionam muito bem, né? Dentro do processo de qualificação. E quando a gente fala em questão de venda consultiva, o spin selling é para venda complexa. Na verdade, não. Se tu entender a real necessidade de tu qualificar o teu cliente para tu fazer uma oferta, ela pode ser uma oferta mais transacional, mais rápida, que nem a gente tem nas lojas, por exemplo, né, Isso. Alex? Porque Mas- é isso que eu ia dizer, porque a loja física ela te dá esse tete a tete, né? Exato. Então ela é mais relacional, né? Claro, vamos concentrar isso em varejo comercial, né? Uhum. Então ali, por exemplo, tu tem uma venda que é mais relacional. Então ela E é mais muitas vezes, rápida, muitas né? vezes intuitivas. Intuitiva. E ali, por exemplo, nós trabalhamos, né, dentro da própria aceleradora comercial com rapport, né, com abordagem, rapport, com indução, persuasão, né? E Pitch aqui a de gente vendas. trabalha, né, o pitch de vendas, então a gente trabalha todos esses quesitos. E se você está né, curioso para saber como fazer, entre em contato com a gente, que a gente tem Exato, todo exato. esse processo aplicável para o seu negócio. E é para todos os negócios, tá? Então a gente ensina o vendedor a trabalhar todos esses quesitos, né? E ele não aprofunda muito em, por exemplo, implicação, né? Ele trabalha um pouco mais em situação, dores, desejos, tal, né? Alguma coisa de problemas e, claro, coisas técnicas. Mas, por exemplo, quando é uma venda mais consultiva, um carro, né? Uma máquina, né? Eu falo uma máquina grande, uma máquina Xerox, uma máquina de implemento agrícola. Uma fotocopiadora. Por exemplo, que vale um carro, né? Vale um carro. Né? Enfim. Então, cara, é uma venda mais consultiva. E aí a gente já ensina outras coisas, porque aí a gente tem que trabalhar muito a questão de, né, do follow-up mesmo de venda, né? Uhum. Pipeline, que é o funil de vendas e tal. Porque nós estamos falando de vendas que às vezes começam no início do ano, né? Tem alguns pontos de contato durante o ano e termina no final do ano. Exato. Não é uma venda, né? Ter flash. O time é muito longo, né? É longo. Tem. E aí o que acontece, cara? Então tu precisa trabalhar implicação. Uhum. De trocar um carro, de não trocar o carro. Se não trocar o carro, pode, né? Por exemplo, um carro mais antigo, que já não oferece uma segurança, não tem 6 airbags, 8 airbags, né? Tu tem filho pequeno, né? O perigos que isso é para um filho. Cara, eu preciso trabalhar todas essas coisas. Né? E isso que a gente trabalha dentro dos negócios. Só que a gente trabalha com um grande diferencial, né? Que é o nosso pulo do gato. Né? Que é todas as plataformas online que a gente trabalha, Perfeito. os aplicativos que a gente tem hoje proprietários, né? A nossa IA proprietária, né? A Laís é uma realidade hoje, né? Sim, então... A Laís... E acho que eu vou falar sobre a Laís em outro episódio, tá? Eu acho importante até porque pra gente não ter atropelo. Isso. Mas ela entra dentro da parte de qualificação de outbound. Né? Então, assim, quando a gente fala hoje em processo de qualificação, tanto varejo, é tu saber fazer as perguntas certas para aquele teu cliente. Daí, às vezes, são pequenas perguntas, porque, por exemplo, assim, às vezes a pessoa, quanto é que essa xícara? É R$9,90, tá? Mas, na verdade, tu deveria perguntar, tá, mas para que tu quer essa xícara? É para compor um conjunto? É para tomar chá? É para tomar café? É para as horas especiais? É para tu receber uma visita, né? Talvez aquela xícara, ele esteja procurando aquela xícara para receber o presidente dos Estados Unidos em casa, né? Então... É que a galera ela não é faz adequada. perguntas investigativas. Exato. E uma coisa para deixar claro para você. Quem tem domínio da arte das perguntas tem o domínio da comunicação, tem o domínio da venda, entende? Esse é o grande detalhe. Você tem que fazer perguntas, porque não são as respostas que movem o mundo, são as perguntas que movem o mundo. E, por exemplo, uma outra coisa para você ficar esperto, tá? Quando você faz uma venda
principalmente maior valor agregado e tal, você tem que entender quem é o tomador dessa necessidade, principalmente no B2B, né? Quem é influenciador o sponsor. influenciador? Exatamente. E quem é o comprador de verdade? O pagador. shopper, Exatamente. Né? Porque, exato, entendeu? Porque o que acontece? A galera simplesmente vai lá no shopper, que é o shopper. Que é o Entendeu? pagador. Aham. Mas, cara, aí tu vai no shopper e tu trabalha o shopper e a venda nunca sai. Mas por que não sai? Tu não sabe quem é o cara Que vai utilizar a solução que tu que tá vai vendendo. utilizar. Que tem a dor. Porque muitas vezes o shopper é o cara do financeiro. É. Que, cara, empresa não quer pagar, velho. Empresa quer fazer mais com menos. Entendeu? Mas, por exemplo, tu, Lucas, é o cara que é o cara aqui que tá passando trabalho com esse microfone. Entende? Então, tu tem a necessidade e tu tem que passar, muitas vezes, para o influenciador ou tomador de decisão de assinar que precisamos realmente passar para compras da empresa, porque esse é o segmento dentro de empresas, né? Tu tem que vender essa ideia para o Jonas, que é o decisor, que é o teu gerente, que é o cara que vai assinar o pedido, entendeu? Pedido para fazer levantamento, licitação de preço, né? E eu sou o cara que pago. Mas igual, cara, Eu vou querer pagar menos eu vou possível. barrar esse negócio. Eu vou querer Precisa pagar menos mesmo? possível. Entendeu? Só que muitas vezes a pessoa entra direto para mim, mas não, cara, tem que entrar por ti. É. Ver todas as tuas dores, te ajudar a levar as dores lá pro Jonas, entendeu? E o Jonas, por sua vez, também tem, né? Porque a gente tá falando de empresa, né? De setor. Então a gente tá falando que a gente tem um margeamento lá, né? Anual do teu setor, né? Que é o que tu Exatamente. pode investir. Vai E ter o Jonas tem que orçamento investir várias definido. coisas. Exato. Como tu tem um orçamento definido, tu não vai queimar cash burn, né? Tu vai segurar isso. Cara, então, tipo, ainda precisamos passar por uma segunda etapa, que é o Jonas. Até chegar na terceira etapa, que sou eu. Então, são 3 etapas mínimas. Eu tô falando aqui muito, né? Rapidamente. Mas tu tá entendendo como muda todo o jogo das vendas? E detalhe, e esse processo, ele é o processo de qualificação da oportunidade. Exatamente. Tá? Porque assim, ó, existe a qualificação da pessoa, do stakeholder, ou seja, Desenvolvidos, né? dos envolvidos, das pessoas envolvidas dentro do processo, e tem a qualificação da oportunidade. E uma não sobrepõe a outra, mas ela influencia muito, porque, por exemplo, assim, ó, se a gente tem uma necessidade e eu quero vender pro Jonathan, e o Jonathan, quem decide é o Alex, quem vai utilizar a ferramenta ou a solução vai ser o Jonathan. Então eu tenho que ajudar esse cara a levar ele aonde ele precisa. Só que eu preciso ter a qualificação dos objetivos dele em relação a relação pessoal e profissional para conseguir fazer com que ele venda o Sim. projeto internamente, né, cara? Esse aí é um ponto que é bem importante, porque assim, ó, nesse processo aqui, a gente tem 3 tomadas de decisões, 3 pessoas tomadoras de decisões com objetivos totalmente diferentes. E aí- Aqui, o Cabral, ele tá buscando a qualidade do microfone. E a dor do uso dele no Exatamente. dia. Aham. Eu tô buscando, como o gestor desse negócio, eu tô buscando uma solução que resolva o problema para minha operação funcionar. Melhor. Tá? Dentro E com tu valor. tá defendendo valor. o teu orçamento. Uhum. Tá? Então, são processos Diferentes. diferentes, mas os 3 precisam estar em comum acordo da gente pegar e dizer, vamos bater o martelo? Vamos. E aí vem, né, uma coisa muito importante, assim, ó. E aí quem vai bater na gente vai tu ser o tem- Ismael com essa batida na mesa. É. Que é o seguinte, o que acontece? Cara, olha só, dentro desse pipeline, né? Uhum. Que começa e é longo muitas O vezes. que é o pipeline, Alex? É o funil de vendas. Mas o funil de vendas não é a mesma coisa que o funil de marketing? Não. 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 Aí no marketing nós temos, inclusive, o funil invertido, Exato, né? exato. Né? Ampulheta de vendas. E a gente vai falar nisso no outro episódio, CS, né? Muita coisa, É, né? mas olha só o que eu quero dizer pra você assim, ó. Cara, não vá pra uma reunião sem fazer a tua lição de casa. Entender quem verdade. são os envolvidos, entender a empresa. E leve perguntas poderosas. Poderosas. Porque tem uma coisa, tá? Olha só, além disso que o Jonas falou, né? Que a gente vem falando dos stakeholders envolvidos na negociação. E sim, é bem isso. Mas, cara, olha só, na Abril, eu tanto preparava vendedores, inicialmente, né? E depois eu era gerente de vendas e gerente comercial a nível Brasil. Só que chegou um momento que eu preparava compradores. A direção me pediu que eu preparasse compradores. Por quê? Porque, tinha Porque que eles fa- entenderam que os vendedores... Né, entravam na mente dos compradores. Então eu comecei a preparar, assim como eu preparava os meus vendedores, eu preparava os meus
compradores. Aí quem curte a Guerra o Star Wars, aí vai ver que o Alex era um Lord Sith, né? Que usava o lado negro da força, né? Então, desenvolvia o lado negro da que tu força, né? Pros compradores. Porque o que acontece? Vamos lá. Bons vendedores, eles entendem. Ó, fica a dica, tá? De PNL, entendeu? De rapport. Persuasão. Isso, entendeu? Programação neurolinguística, né? Que é a PNL mais aprofundada ali, né? Então, tu vai ter indução, persuasão. Então, tu vai ter vários, né, processos dentro disso. Mas, você tem que entender o seguinte, tá? Hoje, em empresas, principalmente médias para cima, você já tem setores de compras estruturados. E esse cara está preparado para com o antídoto, né? Exatamente. Né? Então, o que acontece? Vai muito além de tu chegar e falar do rapport. Ah, que linda mesa. Bah, legal. Bah, um Maverick. Adoro Maverick. Tá? Cara, é muito além disso, entendeu? E muitos compradores já não têm mais paciência com essas, né, subterfúgios, assim, entendeu? Então, tu precisa ser, primeiro, verdadeiro, intencional. Alex, já falamos isso aqui no episódio. Então, quer dizer que eu tenho que ser um cara que, né, que... ganancioso? Não, cara. Tu tem que ser uma pessoa ambiciosa. Ambiciosa é de ambiente em progressão. Intenção. E aí a gente fala uma outra coisa. A gente ensina a nossa galera da nossos masterminds a ter intencionalidade. boas conversas intencionais de vendas. Porque, cara, venda cura tudo. Você que está nos assistindo, venda cura tudo. E assim, ó, a empresa ela pode ter problemas sérios, ela pode quebrar por má administração? Sim, pode. Mas ela vai quebrar primeiro por falta de vendas. Perfeito. Porque se ela tem má administração, ela não tem venda. E eu vou te dizer uma outra coisa importante, tá? Inclusive, eu estava falando isso ontem, tá? Numa operação que a gente estava trabalhando num determinado setor. Não existe um problema de venda ali. Existe um problema de processo. E com esse processo mal feito, nós temos, então, uma inoperância de venda. Ou seja, uma incapacidade de venda. Uma incompetência de vendas. Eu não quis ser tão... Eu tava escolhendo as palavras. Incompetência de vendas. Não, mas aqui a gente tem que desengravidar e aí... Mas assim, ó, só pra você entender também, a gente não quer ofender ninguém, né? Não. Mas é que assim, ó, incompetência de venda é que tá faltando uma competência para vender melhor. Exato. Entendeu? Não estamos chamando a mãe de ninguém de feia, né? É uma incompetência de venda. Cara, só que é o seguinte, isso tudo é altamente resolvível. Com treinamentos, processos e execução. E agora, principalmente com ferramentas, né? As IAs, ela é uma realidade, não é um... Não é mais a Skynet lá, né? Do Exterminador do Futuro. Mas, assim, ela não resolve todos os problemas também. A gente precisa ter um processo bem claro, bem definido. E aí, sim, tu utilizar as IAs e as automações para automatizar os teus processos que já estão definidos, validados e otimizados. Né? Porque senão tu tá jogando dinheiro fora, esperando pílula mágica e vamos ser bem sinceros. Passamos a Páscoa agora há pouco tempo, né? Faz 2000 anos que ninguém mais faz milagre. Né? E assim, ó, eu vou te dizer assim, tu entrou num assunto muito interessante. O pessoal chama a gente, né? E esses acompanhantes tá dentro, né? Sim. Querem que a gente faça mágica. Mas tem que fazer isso? Tem que fazer. Mas tem que fazer aquilo. Mas então quer dizer que eu preciso trabalhar ainda. Porque tem outro detalhe, né, cara? A gente pega muitos empresários hoje que não querem mais estar na operação. Exato. E não confunda estar no operacional. Porque a gente tira, né, com o INDEC, né, que é o instituto, a gente tira empresários do operacional. Mas a gente não tira empresários da operação. A operação tu vai estar o resto da vida. Entendeu? A não ser que tu venda. O que é a operação? A não ser que tu venda transitar. Vai ser investidor, né? Vai viver de renda. Tu vai sempre transitar entre os 3 níveis, né? Operacional, tático e estratégico, entendeu? Mas isso estar na operação, não no operacional. E as pessoas querem pílula mágica. E isso não existe, entendeu? Isso não existe. O que existe é trabalho sério, desenvolvimento, foco, entendeu? E este é um dos nossos problemas hoje. Tá? Até mesmo com uma aceleradora. Por quê? Porque a galera vai pra internet, vê um monte de guru de internet, um monte de pílula mágica, um monte de processo de linguiça, tá ligado? E, cara, se frustra.
Ou tenta operacionalizar e não consegue, por quê? Porque assim, são pílulas jogadas ao vento, né? E aí, na teoria, a teoria e a prática são a mesma coisa, mas na prática, a teoria e a prática são coisas muito diferentes, infelizmente, né? E pega assim, ou, por exemplo, tu pega um livro, né? Não estuda aquele livro, não tenta operacionalizar minimamente e olha a escada com 20 degraus e ele tá no primeiro degrau e ele quer pular pro 20. Cara, aí tu veio, que era o que eu queria falar. Cara, sabe qual é o grande problema? Tu fatura 50 mil, 70 mil, 100 mil, tá? 100 mil. E aí tu começa a ver a galera na internet faturando 1 milhão. Eu quero faturar 1 milhão Cara, também. são 10 passos pra frente. Aham. Meu galo, quem é que pula 10 passos sem se arrebentar? Tu tem que ir pro passo 2, pro passo 3, passos firmes. Ah, tá, tô bem estruturado aqui, então eu quero dar uma acelerada aqui, vou pular do... Ó, mas não é do 1 pro 4, é do 4 pro 6, do 6 pro 8. Até dá, cara, de repente, entendeu? Se a gente estruturar bem isso. Só que a galera quer ter esse spread longo. Isso não existe, tá? Isso não existe. E aí a gente tem uma outra coisa. O que que a gente faz aqui? Que eu falei lá no início. Nós somos várias cabeças, somos 8, 12, 15 cabeças aqui dentro do grupo, né? Pensando estrategicamente com essas vivências diferentes, com a curadoria diferente, tá entendendo? Exato, Por quê? Porque, vou dizer o exemplo de ontem. Ontem nós tivemos uma reunião onde a gente tá com esse spread dessa pessoa aí, né, no pipeline há um tempo médio, mais ou menos, vamos dizer assim. Só que ele achou um pouco alto o investimento e quis fazer sozinho, porque ele foi fazer uns cursos ali de internet e outras coisas e tal, umas imersão maluca aí, e achou que ia fazer. Resultado, ele botou pra rodar, não deu certo, gastou tempo, energia e dinheiro, voltou ontem desesperado, querendo assinar já ontem, assim, de qualquer jeito e blá, blá, blá. Cara, não é de qualquer jeito. Não. Tem processos, tem qualificação, tem montagem. Só que, o que eu quero dizer, essa foi uma pessoa que foi pro mercado lá e voltou pra nós, entendeu? Por quê? Porque a gente tem exatamente isso, essa curadoria, Não, e outra essa coisa. estrutura, esse passo a passo. Mas a gente faz justamente isso. A gente faz um diagnóstico, né? A gente começa fazendo um diagnóstico do cliente. Eu repito que seja na Legacy, seja no Index agora, a gente não vende receita de bolo. Isso. A gente faz justamente quase uma consulta médica. A gente entende o cliente, a gente entende a dor, a gente olha para dentro, pesquisa, busca soluções, busca viabilidade de soluções de acordo com a realidade do cliente. Mapeia E daí, qualifica. exatamente, mapeamento, qualificação. E Mapeamento daí a e gente qualificação. apresenta uma proposta que é coerente. Essa é a palavra-chave. Customizada, né? Exato. Né? Coerente e customizada, onde vai de fato se tornar uma solução para ele. Mas receita de bolo não funciona. E para não vender receita de bolo, tem que fazer isso. Tem que fazer diagnóstico, tem que fazer qualificação, tem que entender o teu cliente, a tua jornada e entender como tu pode de fato se posicionar com uma solução para ele. E neste processo existe o timing de execução, porque se tu faz o fechamento de qualquer jeito, a tua entrega provavelmente vai ser de qualquer jeito e o teu cliente não vai ter o tão famigerado CS, que é o sucesso do cliente lá na frente, que vai ser o assunto do nosso próximo episódio. E fiquem aqui. Jonathan, já que tu tá estreando no nosso podcast, não na empresa, mas já estreando no podcast, eu vou deixar o pitch final para ti. Deixa eu só colocar uma coisa ali, ó. Tu falou do CS, né? Que é importantíssimo, tá? Mas isso, o CS, o sucesso do teu cliente é o sucesso teu. Exato. Porque é uma retroalimentação de processos. É. E nós precisamos falar mais uma coisa que não foi falada aqui. Já foi falado no outro episódio. ROI. Retorno sobre investimento. Exatamente. Cara, teu cliente tem que ter retorno sobre investimento. Senão, tu não tem faz que cuidar sentido. para isso. Senão não faz sentido. Tu tem que ter retorno sobre os teus investimentos. Senão não faz sentido, entendeu? E a gente vê muitos empresários quando a gente entra em mentoria ou consultoria, enfim. Cara, os caras estão lá pagando incêndio. Estão lá simplesmente pagando conta, entendeu? Mantendo status quo. Cara, se não é para ter uma empresa crescendo todos os anos, cara, fecha. Vai fazer outra coisa. Entendeu? Vai viver de renda. E, veja bem, como é como é que eu penso a minha empresa? Eu vou te dizer o seguinte, como é que tu pensa a tua empresa? Modelo de negócio é mais importante do que tu tá fazendo. É o modelo que manda no jogo hoje. Verdade. E você quer entender de modelo? Vem aqui pra IndexX. E eu deixa eu fazer a propaganda, né? Que a gente precisa fazer, né? Antes de encerrar, né? Não, tinha Aí ele vai fazer o pitch. O pitch. Tá. Tá. Eu que não.
Então, fechando aí, pessoal, não esqueçam. Que ele é muito bom, né, cara? Ele é muito Ele bom. é o Red Market, Ele né, é o mano? Red Market. Não, ele é muito bom nisso, né, cara? Só que assim, às vezes ele fica quietinho ali no cantinho dele, né? Vai lá, Jonathan, vamos lá, pra fora. Então, pessoal, não esqueçam aí, vender receita de bolo não funciona. Tu tá vendendo receita de bolo, muda esse cenário, fala com a gente tem a solução pra ti. Chama a gente aqui, Indec X, é a solução aí pra tu sair da mesmice, do marasmo e chegar, de fato, em resultados melhores na tua empresa. E onde é que a gente encontra a IndecX? Encontra no Instagram, encontra no LinkedIn. Isso aí. Exatamente. Ou pode ser uma das empresas do grupo, né? Pode entrar lá no Sim. @alexnascente.oficial, né? Ou na Legacy Marketing Ads também, né? Qualquer um desses canais a gente consegue te atender. Vai cair para um vendedor, um SDR, né? Que vai fazer a qualificação e provavelmente vai cair depois, posteriormente, para um de nós três, Em algum né? momento... Vai ser um de nós, ou os três, né? Ou os três. Ou os Mas três. aí, se for os três, não se assustem, tá? É verdade, é verdade. Gente, até a próxima. Muito obrigado. Obrigado. Fortaleza.